Boa tarde, a BRH Nacional. Eu vi que todos os estados estão conectados aqui nas lives da BRH. É um prazer estar aqui para falar um pouco de futuro que virou presente. Eu sempre trabalhei muito com áreas de RH. Vou me apresentar rapidamente já. E o nosso papo de hoje é e agora, né? Para onde vão as organizações? O que a gente precisa fazer? Por onde a gente começa? Quais são os dilemas da nossa época? E eu queria primeiro agradecer o convite. Queria mandar um abraço para o meu amigo César Almeida, que além de ser um colega de trabalho, é um grande amigo. E a gente já trabalhou muito tempo junto. E eu sou muito parceira de RHs e de áreas de desenvolvimento, mas também sou uma estrategista de futuros, de presente e de futuro. Eu acho que o nosso grande papo hoje aqui é o futuro antecipado nas organizações. E nós aqui na W Futurismo, a gente já é muito digital, a gente já está muito preparado para esse mundo digital e para fazer tudo à distância. Então, eu espero que eu tenha tempo de responder, enfim, algumas perguntas que podem ser colocadas aqui no chat. Mas nós temos 30 minutos de live, o assunto é denso, o assunto é complexo, e eu vou começar me apresentando rapidamente para que você que está aí me escutando saiba quem eu sou, o que eu faço e por que eu estou aqui hoje para falar de um futuro antecipado. Meu nome é Jaqueline Weigel, eu sou CEO da W Futurismo. Nós somos um hub de estudos de futuros aqui no Brasil. Nós conhecemos a ciência de futuros, não é bem uma ciência, é uma disciplina, como futurismo. E na verdade, futurismo é um movimento artístico. O nome correto é Foresight ou estudos de futuros. E assim como a gente estuda o passado, a gente pode sim estudar sinais de futuros para antecipar o que pode acontecer sempre de uma forma plural. Ninguém pode prever o futuro, ninguém sabe qual vai ser o futuro, e agora eu tô vendo um monte de profetas pós-pandemia tentando adivinhar como vai ser o mundo depois. A gente tem sinais, a gente tem tendências, a gente tem marolas que não vão continuar, mas a gente está tendo sinais de transformação e de mudança já há 4 anos pelo menos. Eu falo de tudo isso há 4 anos. E a nossa mente, como ela é muito moldada para cuidar do que existe, para preservar o que a gente conquistou, ela muitas vezes não dá muita bola para aquilo que pode acontecer. Até que acontece repentinamente e de fato pega a gente um pouco de surpresa. Então, eu sou uma futurista global profissional, credenciada com métodos, metodologias. O futuro não é algo que a gente faz em forma de jornalismo, em forma de leitura, é algo prático, aplicado. E a minha empresa, ela tem um In-Company, e ela tem os cursos abertos, porque a gente tem 2 grandes ambições. Fazer do Brasil um lugar respeitado em Foresight no mundo, trazer o que o mundo tem de melhor para cá, uma disciplina que o país está aprendendo. Foresight não se resume a cenários e trends, vou falar disso daqui a pouco. E ajudar a força de trabalho do mercado brasileiro a se preparar para essa nova década, que talvez demorasse um pouco mais, mas que agora está aí e que já começou. Então agora não é mais tempo de pensar em quando a gente vai se transformar, agora é hora de se transformar de verdade. E eu vou falar um pouco hoje do que é futuro, por que ele chegou, aonde a gente está e para onde a gente vai. E talvez quais são os principais desafios das áreas de recursos humanos, que estão aí se repaginando como todo mundo, estão vendo as tendências como todo mundo, mas eu acho que falta dar um passo maior. Então, eu falo de futuros, sempre no plural, e eu quero dizer para vocês que o futuro realmente chegou, ele se antecipou. E a gente não pode imaginar que esse isolamento social e esse evento, que tem um longo prazo de duração e que nos leva para um cenário de guerra, praticamente, vai voltar ao normal já e a gente vai abrir as nossas empresas e tudo vai continuar como sempre foi. Esse é um grande evento de disrupção global. Não é um cisne negro, ele já vinha dando sinais há muito tempo. A gente lançou um relatório chamado o Estado do Mundo em 2020 e lá a gente mostra que sim, uma pandemia, uma epidemia estava sendo anunciada, a gente só não sabia que seria dessa proporção. Os negócios sabiam que iam ser disruptados, todos nós sabíamos que o mercado ia mudar, que a vida ia mudar, e por incrível que pareça, a gente não acredita até que aconteça.
Então, falar do futuro significa falar de possibilidades para que você possa tomar melhores decisões no presente, para que você possa se antecipar aos sinais que estão se mostrando como prováveis, a futuros possíveis que não são previsíveis, ao futuro que todo mundo deseja, mas ao futuro que você realmente quer construir dentro do seu negócio, dentro da sua carreira, dentro da sua vida. Nos últimos anos a gente falou de futuro, futuro virou moda, o RH virou digital, RH Tech, nós falamos de transformação digital, nós falamos de inovação, nós falamos de disrupção, mas nós falamos muito pouco de transformação, que é sobre o que a quarta revolução industrial realmente se trata. Quando a gente anuncia a quarta revolução industrial em 2016, que começou lá atrás em 2007, 2008, já vinha sendo anunciada uma grande transformação no mundo, principalmente cultural. Uma mudança na sociedade, uma mudança na economia, uma mudança nos modelos de negócio. E tudo que a gente falou até agora é muito válido, mas não é o suficiente para que empresas, pessoas e profissionais possam se transformar. Para que a gente possa se transformar, a gente tem que olhar para o longo prazo, não para o curto prazo. Mas o que a gente tem e o curto prazo tomam tanto nosso tempo que olhar para o que pode ser parecia uma bobagem. E agora a gente vai ter que aprender a olhar para o que pode ser. Nós tivemos muitos sinais de que o mundo estava em mudança acelerada, mas a gente continuou no nosso ritmo lento, porque a tecnologia e as mudanças do planeta não acompanham a nossa mente analógica. E a cultura é algo que não se modifica rapidamente, se modifica aos poucos. E hoje em dia se modifica na prática, não mais na teoria. Isso é muito importante para áreas de RH. Então, quando a gente olha para futuros de 2050, 2100, é porque a gente sabe que a cultura demora para se adaptar. E agora ela vai precisar acelerar, ela vai precisar se adaptar rapidamente, porque o nosso tempo acabou. O nosso tempo para procrastinar algumas mudanças, ele acabou, ele agora é coletivo. E as empresas, principalmente, precisam fazer uma grande lição de casa. Equacionar a velocidade da mudança com a mente linear da maioria das pessoas. Quem está preparado para essa mudança? Talvez algumas pessoas digam ninguém, mas não é verdade. Quem antecipa, quem pensa no futuro, quem sai na frente, quem já se digitalizou, quem olhou para o longo prazo, não está surpreso, nem um pouco surpreso com toda essa mudança que está acontecendo aí. Está surpreso sim com a gravidade da nossa pandemia, com a rapidez com que o mundo teve que parar para se ajudar, comovido realmente com o tanto que as pessoas estão despertando, porque somos todos um, temos que nos ajudar, temos que pensar no todo depois na gente, no todo depois no nosso negócio. E por que a maioria das pessoas não se sente preparada para um evento como esse? Porque nós não somos bons em projetar cenários. E talvez projetar o melhor cenário, o médio cenário e o pior cenário, como fazem nos navios, como fazem os pilotos de avião, nos prepare melhor para o que a gente está vivendo hoje. Como a gente sempre só toca o que existe e não considera o que não existe, nós não somos pensadores, somos fazedores, a gente não se prepara para eventos como esses e quando ele acontece a gente fica paralisado e não sabe muito bem para onde ir. Então, antes de qualquer coisa, eu queria dizer o seguinte: ninguém tem receita pronta, ninguém sabe exatamente para onde ir, ninguém pode prever o futuro e ninguém pode dizer nem para você, nem para o seu negócio, nem para o seu departamento, tá aqui a fórmula padrão para que você retome depois que o mercado voltar aos poucos, porque o futuro não é previsível. E a notícia que eu tenho para dar é que existem milhares de ferramentas à nossa disposição para que a gente reconstrua o nosso ano. Mas as pessoas vão precisar aprender as ferramentas. E a ferramenta é para que cada empresa, cada RH, cada profissional e cada pessoa construa o seu futuro preferido, que não pode ser colonizado nem determinado por um pequeno grupo, por um guru ou por um país que fez alguma coisa que a gente pode copiar. Então, agora a gente entrou de fato no mundo dos adultos, num mundo onde as pessoas se responsabilizam por aquilo que elas criam e colhem o fruto daquilo que elas vão plantar. Voltando para o papo de negócios, o que agora realmente vai ser para valer? Primeiro, o assunto ESG,
Meio ambiente, sustentabilidade e governança precisa entrar na pauta de todos os negócios. SDGs ou os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As empresas precisam contribuir para os grandes desafios do mundo para que elas possam continuar no mercado, possam continuar monetizando, porque não tem mais como se criar negócios que estão focados só em meta, para atender acionistas que querem retorno imediato. Talvez a cultura do curtíssimo prazo agora seja substituída para a cultura do médio prazo e depois para a cultura do longo prazo. Tribos indígenas tomam decisões pensando nas 7 próximas gerações. Olha que interessante. Precisamos nos tornar digitais, tanto profissionais quanto empresas. Transformação digital não é colocar processo em forma de digitalização, muito menos colocar tecnologia para dentro. É revisar modelo de negócio, é revisar modelo financeiro, é revisar produto, é revisar serviço, é pensar no que não existe e é pensar no que poderia ser. A cultura social e corporativa vai mudar rapidamente e muito. Os governos vão ter talvez um campo de atuação cada vez menor e a sociedade vai entrar em algumas frentes, o que já está acontecendo agora. Mercado de negócios definitivamente vai mudar para valer. O mercado de trabalho vai mudar para valer. Eu fiz 19 tendências no ano passado que eu estou reeditando porque todas valem agora. A mobilização dos negócios, ou seja, o reuso do espaço físico frente ao home office é fato, não tem retorno. A automação, ou seja, a perda de alguns postos de trabalho é fato. Com a digitalização isso acontece naturalmente, mas agora está aí. E as empresas sim, talvez elas voltem com um caixa menor e com menos custos para poder funcionar. E tenho que compreender, desculpa, o que é o módulo exponencial, onde eu escalo 10 vezes mais com 10 vezes menos recursos, por exemplo. O que é uma empresa digital? Então, vamos olhar um pouquinho para o cenário que a gente está hoje. A gente parou e a gente está tendo que gerenciar a crise. Esse é o primeiro ponto importante. Qual é a função do RH? Estabilizar o ambiente emocionalmente, junto com os líderes do negócio. Ninguém consegue gerenciar a crise no meio do caos, no meio da instabilidade emocional. E as pessoas precisam ouvir dos seus líderes qual é a realidade, quais são os perigos, quais são as oportunidades, quais são as decisões, o que as pessoas podem esperar nos próximos 3 meses, caso a gente fique em isolamento. Se o cenário piorar, se o cenário melhorar, isso é função do líder, não do RH. Mas o RH precisa ser um grande apoiador nesse aspecto. A segunda coisa, além da gestão de crise, quando isso estiver acontecendo, a gente precisa olhar para o meio do ano. Como vai ser daqui até a metade do ano? E depois, como vai ser no segundo semestre, sabendo que a economia vai sofrer um impacto gigante, não tem como ter volta, vai ter impacto, já está tendo. A gente não vai voltar para a rua em 1 ou 2 meses, a gente vai voltar aos poucos, se tiver um segundo pico a gente vai voltar. Então o ano de 2020 talvez seja um ano de restaurar, de se recolher para aprender coisas novas, para recomeçar de novo em 2021. O papel do RH nos últimos anos ficou muito descolado da área de negócios e alguns RHs foram brilhantemente inteligentes e se tornaram de verdade RHs estratégicos. E eu continuo vendo RHs falando de lista de competência, de cultura colocada num quadrinho que as pessoas têm que seguir. Gente, acorda, não é mais assim. A lista de competências, a visão, missão, valores, virou um manifesto, virou um jeito de ser, precisa ser uma coisa que as pessoas comprem automaticamente, se comportem daquele jeito. Não cabe mais no mundo novo a gente ficar correndo atrás das pessoas para medir como elas se comportam, para medir as pessoas por produtividade. A gente precisa encantar as pessoas para que elas trabalhem pelo sonho do negócio e, por consequência, elas possam monetizar. Muito bem. Eu sei que os RHs nos últimos tempos ficaram bastante confusos sobre o seu papel. E penso que muitas vezes o RH foi desprestigiado pelos executivos por não falar de negócio, porque os executivos destinam muito pouco capital para as áreas de RH e muitas vezes não escutam o que a área de RH está falando. E, no entanto, a gente ouviu todas as empresas dizerem o quão importantes são as pessoas.
Mas muitas vezes a gente viveu uma grande mentira, porque isso está no slogan da empresa, mas quando você olha as decisões que são tomadas, elas são puramente ligadas a metas e a resultados de curto prazo. E aí a gente tem um grande problema, um grande desnível entre RH e entre os executivos. E os executivos não são vilões, eles precisam de ajuda tanto quanto qualquer um outro, mas eu acho que o RH precisa ressignificar o seu papel. O que isso significa na prática? Eu fiz um estudo em 2016, olha só, para entender como seria o novo RH, como seriam as novas áreas de pessoas, como são os ambientes digitais. E eu costumo dizer que o RH do futuro é um grande arquiteto do sistema humano, um especialista em pessoas, que entende como mobilizar toda essa massa humana dentro de uma companhia para que ela olhe para a mesma direção e para que ela entregue o seu melhor no trabalho. A outra coisa que eu acho que cabe ao RH é ser um catalisador do ecossistema humano em torno do negócio. Então o RH não pode mais ser uma área que veio de DP, que fica cuidando de programas de desenvolvimento de liderança, de avaliação por performance. Gente, por favor, acabou isso. A gente precisa dar um salto diferente. O que o RH precisa se transformar? Num mestre de cerimônias entre os negócios e as pessoas, entre os executivos e seus liderados, entre os executivos e o mercado. Ele precisa andar junto com a área de comunicação, não colocar a área de comunicação embaixo do RH. A área de comunicação é uma área estratégica. Ela precisa acompanhar a cabeça dos executivos e a gente precisa ajudar o executivo a enxergar o que existe de novo no mercado, porque a maioria dos CEOs do passado ainda são analfabetos de futuro. Isso eu tenho como comprovar. O que é um mestre de cerimônia? É alguém que pensa na frente, que anda na frente, que antecipa, que visualiza risco, que tem tempo para olhar para as pessoas, que conversa com as pessoas, que dá feedback para o líder, que confronta os executivos quando eles precisam ser confrontados, que guia as pessoas e que coordena todo esse sistema para que ele funcione. Então, não pode mais ser uma visão departamental. E eu estou vendo muita mente linear querendo dar uma solução para um momento que agora precisa ser exponencial. O velho jeito de pensar não vai resolver o problema dos negócios agora e nem os dilemas da área de RH. O RH virou, sim, um problema complexo. É um problema complexo dentro da organização. A gente precisa simplificar. E a maioria das pessoas dizem sim, nós valorizamos muito as pessoas. Será, gente? Será que a gente está valorizando de verdade? Eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos, alguns preceitos e algumas premissas que a gente realmente pratica. Porque no fundo, a maioria das pessoas acaba se rendendo à meta antes de tudo. É claro que não são todas as empresas que fazem isso, mas o grande barulho que a gente ainda escuta é: tudo bem, tudo isso é muito legal, mas a meta antes de tudo. E essa é uma mudança muito grave de mindset. A meta é o resultado, ela não é a cenoura principal. Ninguém trabalha por meta. Ninguém segue um CEO que está preocupado em atender acionista, em aumentar o share de mercado. Desculpa, gente, não é mais esse o discurso. São discursos vazios, são discursos que não comovem ninguém, que não tocam o coração de ninguém e que vão trazer para sua companhia só gente que está ali por causa do salário. Não gente que vai dar muito mais por aquilo ali todos os dias. A inovação, eu acho que chegou em boa hora. As startups são um ecossistema muito importante na nossa sociedade, agora também estão sofrendo, mas elas não são a solução de longo prazo. Elas são a solução de curto prazo. E a maioria das empresas teve que inovar sem dinheiro, o que é um erro estratégico dos executivos e de quem vende a inovação. Eu também vi durante os 2 últimos anos muita inovação sendo feita sem nenhuma estratégia. Gente, falido, modelo falido. Precisa estar atrelado a uma estratégia muito robusta. E o que o RH já devia saber? O que as áreas de RH já deveriam saber? Que planejamento não basta. Não basta mais fazer planejamento estratégico. A gente precisa planejar e prospectar. E os RH já deviam saber que prospectiva estratégica é o grande salto do presente para o futuro. E quem deveria ensinar isso para os executivos são as áreas de RH, que nem se digitalizaram ainda.
e que acham que o RH Tech é a última cereja do bolo e não é. Planejar não basta, a gente precisa prospectar. Prospectar não é cenário e trends. Eu peço para as companhias que contratam o Foresight estratégico, não comprem pesquisa, não comprem cenários, não comprem trends, a gente faz dentro de casa. A gente precisa fazer dentro de casa o tempo todo um mapeamento de sinais. Quando você compra isso de alguém, você está criando o seu futuro com o olhar de alguém. E isso pode ser uma grande cilada. O que é prospectiva estratégica? O que é foresight? O que é estudos de futuros? É uma visão sistêmica de longo prazo para interpretar sinais de mudança de diferentes intensidades para que você volte para o presente e tome melhores decisões, crie mais de uma estratégia, mais de uma possibilidade e possa agir na prática, no presente. Existem mais de 115 frameworks de foresight, existem mais de 50 metodologias de foresight e o Brasil desconhece essa matéria. E agora a gente precisa aprender correndo, porque quando você prospecta, você quebra a cultura da resistência. Quando você mapeia sinais fazendo scanning, você convence os resistentes de que a mudança tem urgência. Então, a gente tem muitas outras ferramentas hoje para gerenciar essa transformação. E eu acho que alguns RHs esperaram demais para realmente fazer mudanças disruptivas. Eu penso que o RH do futuro precisa ser estrategista, acima de tudo, entender de negócios, não só de pessoas, porque tá diretamente atrelado. Precisa ser um agente de mudança real, que influencia, que anda na frente, alguém que entende de negócio, alguém que faz, alguém que confronta executivos de mente linear de uma forma inteligente e alguém que empodera os grandes transformadores dentro da companhia. Se você não for isso, você não vai conseguir fazer com que os outros sejam. Então, o primeiro que precisa se transformar dentro do negócio é o RH, se ele quiser realmente ter um papel relevante. A gente precisa conduzir a transformação da melhor forma possível, da forma mais positiva possível. Hoje a gente já tem comportamento organizacional, psicologia positiva, neurociência. A gente tem inúmeras ferramentas para que a gente use a nossa inteligência e crie mudanças positivas que façam a empresa e as pessoas sofrerem o mínimo possível. O que eu diria para você RH ou para você profissional? Talvez tenha gente nos assistindo que não é de RH. Você precisa ter fluência digital. A gente está lotado de companhias que estão vindo para cá para fazer um curso de alfabetização para o futuro, que é o mínimo que você precisa saber. Mínimo. Não adianta saber de inteligência artificial se você não tem contexto para isso. Não adianta estudar negócios exponenciais se isso não está atrelado a nada. Nós precisamos de fluência digital. Você precisa saber o idioma digital. Os modelos digitais. Como é que você pode apoiar uma transformação se você não está alfabetizado ainda? Além do idioma digital, que é de curto prazo, nós precisamos do idioma do futuro. Existem milhares de metodologias, de terminologias que a gente usa para projetar os próximos 5, 10 anos do negócio e agora 2021 com toda essa crise. A gente precisa encarar uma transformação digital de verdade, começar revendo o modelo de negócio, começar revendo o modelo financeiro, começar revendo estrutura. Isso é transformação digital, é criar um novo negócio dentro do negócio. É criar estratégias de futuros de diferentes frentes, porque ninguém tem futuro garantido. A gente precisa parar de surfar em ondinhas, que todo mundo está fazendo, então eu também preciso fazer. E a gente precisa andar na frente. E um futurista, ele anda na frente, porque ele entende, ele aprende do passado, ele olha para o futuro, ele tem insights no presente, ele promove ações no presente. Um futurista que faz prospectiva, ele junta toda a estratégia com o plano tático, olhando sempre para 3 horizontes, de curto, médio e longo prazo. A gente une Design Thinking com Future Thinking, que muita gente não sabe o que é. Isso é metodologia, isso é pragmatismo. Não dá para a gente construir futuro sem método, falando de um futuro que talvez aconteça. Não é possível. Aqui na W e o Foresight, ele fala muito de o que vai mudar, por que vai mudar
e como você constrói a mudança. E é isso que o RH precisa fazer. Um RH estrategista sem metodologia de futuro, ele vai fazer o que agora? Ele vai ficar usando modelos lineares? Não é possível. Então, eu acredito que nesse ano a gente vai ter uma grande troca de cadeiras depois de todo esse evento. Eu não acho que o CEO do passado é o CEO do futuro. Eu não acho que os conselhos têm qualificação para aconselhar as empresas daqui para frente. 10% dos conselheiros têm noção do que vem por aí. A mobilização dos espaços é fato, o home office não vai voltar. Eu acho que a empresa precisa virar um lugar social, um lugar de convivência, um lugar alegre, não esse fardo que a gente transformou o nosso negócio. Acho que algumas empresas vão naufragar. Tem empresas que entraram muito atrasadas nessa crise, tem empresa que está com caixa muito vermelho, não é agora. Então talvez a gente tenha sim algumas empresas com quebra forçada que vão parar. Acho que algumas áreas vão ser extintas. Eu não acredito nesse modelo hierárquico, nesse organograma departamental há muitos anos. Ele vem se horizontalizando, mas acho que agora é isso. Chega de departamento que não fala com departamento, de processo que não é seguido. A gente precisa ser mais esperto. Vai ter um redesign de toda a estrutura organizacional, de toda a cultura, de todo o jeito de ser, do produto. Tem produto que vai cair fora, tem produto que a sociedade não vai querer mais, tem preço que a sociedade não vai aceitar, tem coisa que as pessoas não vão mais poder pagar. Então, sim, é uma remodelagem. Esse evento ele não é um cisne negro. E eu vejo no mercado 3 tipos de empresa. A que vai deixar de existir, se não num curto, num médio prazo. Isso já era sabido. A que está caótica, mas ela vai se reequilibrar e talvez ela encontre essa trilha de futuro. E as empresas que nasceram digitais e estão nadando de braçada, estão preparadas para esse cenário, estão prosperando nesse cenário, vão prosperar depois desse cenário, e aquelas que tiverem verdadeiramente coragem de fazer o que precisa ser feito. Essas provavelmente são empresas que têm muito futuro. Lembre então, quais são os passos de você se você for RH? Estabilize o ambiente que está em gestão de crise. Reeduque seus executivos. Os executivos atuais são analfabetos do futuro. Não é ofensa nenhuma, mas eles não sabem o novo discurso, eles não sabem os novos modelos e poucos sabem o que é uma transformação digital. Inclua esses temas na pauta. ESG, meio ambiente, sustentabilidade e governança. As SDGs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Reveja modelo de negócio. Introduza a alfabetização para o futuro, alfabetização digital, foresight, estudos de futuro. Está na hora, gente, vamos! E, enquanto isso, você vai remodelando o que existe para começar a pensar no que vai ser depois. Futuristas usam a incerteza como estratégia. E eu adoraria dar uma fórmula pronta para que você pudesse aplicar no seu negócio, mas isso não existe. Porque a gente entra nas empresas para guiar aquilo que ela mesma tem que construir. Não tem mágica, não tem salto, não tem fórmula pronta. Cada empresa vai ter que fazer a sua lição de casa. Muito bem, eu acho que a gente vai mudando sim aos poucos, mas a mudança agora vai ser acelerada. Outra dica que eu dou, que eu queria dar para os RHs, chega de programa de desenvolvimento de liderança. Gente, chega. Os líderes não aguentam mais. Não dá mais pra gente ensinar a dar feedback. Não dá mais pra gente ensinar a fazer gestão do tempo. A gente tá há 30 anos fazendo isso. Quem não aprendeu, não vai aprender. E o novo jeito de aprender agora é na prática. É oficinando. Faça labs de futuro, labs de inovação, foresight para líderes. Traga novidades que oxigenem a cabeça dos líderes. Eles estão num momento muito difícil. E eu tenho aqui pedidos de RHs que querem fazer uma coisa muito incrível voltada para o futuro, mas que no fundo querem fazer o PDL tradicional com as 12 competências da companhia. Esqueçam isso, gente. Não dá mais tempo de a gente fazer isso, não tem mais sentido nenhum a gente fazer isso. Seja disruptivo, seja corajoso, é só isso que vai manter você no lugar que você está hoje. Traga coisas diferentes, que sejam úteis para os líderes, que falem a linguagem do dia a dia, que sejam aplicáveis na prática. A gente não vai construir uma nova cultura correndo,
mas agora vai ter que ser acelerado. A gente não constrói um novo mindset na teoria, e sim na prática. Olhe para trás para aprender coisas, olhe para frente para enxergar o que está vindo. Trabalhe no presente para que você entenda quais são as ideias que você precisa ter e comece a agir para construir o futuro que você quer, não mais para resolver o problema do presente. Tem problema que vai transcender, ele daqui a 30 dias ele não faz mais sentido algum. E eu tenho dito há bastante tempo nas minhas apresentações que o futuro dos negócios não é linear. A gente tem as empresas lineares que há anos atrás tinham 7 anos de vida e agora isso encurtou. A gente tem as startups que estão disruptando o nosso mercado. A gente tem as que nascem digitais e estão aí no topo das listas. E a gente está começando a ter empresas sem dono, as transempresas, a sociedade se organizando em pequenos silos, agora mais do que nunca. Essa coisa global agora não tem muito sentido. E a gente vai despertar depois dessa pandemia para um novo cenário, com um novo cidadão planetário, que não aceita mais qualquer tipo de governo, qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de empresa, e que vai entender muito bem em que empresa ele está investindo o seu dinheiro. O consumidor já mudou, as empresas já mudaram, os trabalhadores já mudaram, e a gente tem hoje claramente 3 mundos: o que está deixando de existir, o que está se renovando e um mundo novo que está nascendo, onde você quer viver a partir de 2020. Muito obrigada, gente, por hoje. Obrigada à BRH de todos os estados. Esse é um assunto muito legal. Eu vou mandar um e-book de presente para todo mundo, chamado O que é Foresight, para que vocês entendam um pouquinho melhor. E eu espero que vocês me sigam lá no nosso canal www.futurismo.com. Tá bom, gente? Um bom isolamento, não paniquem, saiam do barulho, recoloquem-se inteiros, criem um mundo paralelo, porque a gente, além de se cuidar para não ficar doente, além de contribuir para que o sistema de saúde consiga dar conta, a gente precisa absorver o impacto da economia, levantar e continuar. Nisso o brasileiro é muito bom. Valeu!